Deus quer falar ao seu coração. Você que está em casa acompanhando, Gênesis 37, versículos 18 a 20. E por favor, não conversem no culto, para que outros possam ouvir a palavra que vai ser ministrada. Sentem-se, por favor. Gênesis 37, 18 a 20. Acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 37, 18 a 20. Precisamos melhorar a iluminação aqui, viu, gente? Não queria nem colocar os óculos, porque é entregando a idade, mas eu vou ter que colocar, né? É porque eu percebi que quando a transmissão é com os óculos, a luz fica irradiando aqui e fica parecendo que meu olho está pegando fogo. Aí por isso que eu tirei os óculos, viu? Não foi charminho, não. Foi só para não atrapalhar. Gênesis 37, 18 diz assim: de longe eles o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora e vamos matá-lo e jogar o corpo dele numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou e vejamos em que vão dar os sonhos dele. Que Deus nos abençoe. José do Egito, já disse, é uma das personagens bíblicas mais ricas e interessantes. Dentre as pessoas do Antigo Testamento, José é um exemplo de caráter e de seriedade. Mas José, quando isso aconteceu, era um adolescente de aproximadamente 17 anos. Ele era filho do patriarca Jacó, que mais tarde passou a ser chamado de Israel. Jacó teve 12 filhos e ele era o 11º filho. O 12º era Benjamim. E Deus disse a esse menino que ele seria grande. E numa visão Deus disse a ele que o sol, a lua, representando seu pai e sua mãe, e 11 estrelas se curvavam diante dele. Ele viu também 11 feixes, porque lembre que eles trabalhavam também com colheita, se curvando a ele. Simbolicamente ele estava dizendo que na visão que Deus lhe dera, ele iria exercer autoridade sobre seus irmãos. Uma alma, para aceitar ser liderada por outra, ela tem que identificar naquele que vai liderar respaldo para liderá-lo. E há basicamente 3 coisas que impedem disso acontecer. A primeira é o desconhecimento. Eu não sei quem é o outro, então eu não me sinto seguro para me submeter à sua autoridade. Uma pessoa, quando chega num lugar que vai assumir uma autoridade, ela tem que apresentar as suas credenciais. Se ali no hospital, onde a irmã Gildete trabalha, chegar um novo diretor, ele tem que apresentar as credenciais, os documentos comprovando que ele é o novo diretor. Então a primeira coisa que impede aceitar a autoridade é o desconhecimento. A segunda coisa é a inveja. Há pessoas que não conseguem aceitar que o outro ocupe uma posição acima dele, porque ele sente que quem deveria estar ali era ele. E a inveja é um dos sentimentos mais malditos que existe, porque a inveja leva a pessoa a torcer pelo fracasso da outra, quando não tramar pelo fracasso da outra. A inveja foi o que levou Caim a matar Abel. E a Bíblia diz que todo aquele que odeia ou despreza o seu irmão em seu coração é homicida, é assassino, porque já o matou dentro da alma.
Mas existe uma terceira coisa que pode impedir você de submeter a autoridade de alguém. É a investida do diabo, a investida do mal, cegando o entendimento. A pessoa apresentou as credenciais. Não é a inveja que está te impedindo de aceitar, mas de alguma forma a sua mente está dominada, a sua mente está cauterizada, a sua mente está impedida de discernir. No contexto espiritual, nós vemos isso muito dentro da igreja, quando alguém é colocado numa posição de comando sobre alguma área da igreja, e pessoas dizem, ora, eu sou mais preparado que ele. Ou então alguém diz assim, por que ele? E aí eu inverto a pergunta, por que não ele? Por que não ela? Por que não orar para que se cumpra a vontade de Deus? E quando eu falo se cumpra a vontade de Deus, é porque se quem constituiu aquela pessoa perceber que cometeu um erro, poderá ser substituído. E se foi você que Deus estabeleceu, Deus vai te honrar e te colocar no lugar. Quem recebe essa palavra? Deus permitiu que Saul fosse ungido rei. Mas na hora que Deus decidiu ele mesmo escolher e não o povo, ele escolheu Davi. Davi foi rejeitado por Saul, foi perseguido por Saul, tramou de todas as formas para matar Davi, mas ele não teve êxito, porque já estava nos planos de Deus que o rei seria Davi. Embora Saul tenha se recusado a aceitar a autoridade de Davi, seu filho Jonatas reconheceu em Davi a legitimidade dada por Deus através do seu profeta Samuel. Quando você tem um chamado de Deus para uma missão, você não tem que fazer jeitinhos, tramas, articulações para que as coisas aconteçam. Aqui vai uma dica para você que quer alcançar uma posição no reino. Ajoelhe-se como fez a irmã no seu testemunho, busque a Deus e Ele te dará a resposta. A meta da irmã era vender 1,5 milhão. Ela vendeu mais de 3 milhões, porque ela fez a coisa certa. Ela primeiro buscou o reino de Deus e a sua justiça. E aí as demais coisas lhe foram acrescentadas. Mas esse sonhador José, ele cometeu um erro estratégico. Ele contou o seu sonho a quem sonha menos que ele. Quando você contar um sonho, tenha cuidado a quem você conta e como você conta. Porque você não sabe como está a alma daquele que está te ouvindo. Aquele que está te ouvindo pode estar vindo de uma sucessão de fracassos pessoais, ministeriais, empresariais ou de empreendimentos, familiares e etc. A alma daquela pessoa está ferida. Você não tem culpa disso. E ela sabe disso. Mas a alma da pessoa ferida reage como um animal que está acuado. E muitas vezes, essa pessoa não só oferece resistência no sentido de aceitar, mas oferece resistência no sentido de se tornar combativa. Miriam, irmã de Moisés, percebeu que Deus estava usando Moisés tremendamente. Era uma mulher de Deus, mas foi tomada de ciúme e inveja e começou a falar mal do seu próprio irmão. Deus, sabendo disso, puniu aquela mulher com a maldição da lepra. E por 7 dias ela ficou afastada do povo. E o povo parado no meio do deserto, numa área perigosa. Quem se deixa contaminar por esses sentimentos que acabei de descrever, não só paralisa a si mesmo, como pode contaminar e prejudicar as pessoas à sua volta. Você não foi chamado para ser pedra de tropeço. Você foi chamado para ser bênção. Sê tu uma bênção. Os irmãos de José, ouvindo isso, ficaram indignados. E olha que o próprio pai dele o repreendera também, porque ele foi dizer ao pai que o sol e a lua se curvariam diante dele. Então, os irmãos começaram a tramar. Um dia, Jacó mandou José ir ao encontro dos seus irmãos. Disse, olha quem vem ali, o sonhador. Eles já estavam tomados de inveja, tomados de ira, de raiva, de rancor, porque eles percebiam que o seu irmão estava evidentemente sendo o preferido do seu pai. Tinha ganhado do seu pai uma roupa especial, uma roupa de príncipe, e aquilo era um símbolo de que ele poderia ser o líder da tribo. O seu irmão mais velho já estava possuído de inveja, de ressentimentos. Isso estava contaminando a todos os seus 10 irmãos.
Mas a palavra de Deus diz que eles tramaram e disseram: vamos jogar nessa cova, nessa cisterna. Por isso a música, se lançaram você numa cova. Muita gente pensa que estar no fundo do poço é o fim de tudo. É porque não lê a Bíblia. José foi jogado no fundo do poço, e foi do fundo do poço que ele saiu como escravo. E foi do fundo do poço que ele foi levado a lugares onde ele foi humilhado. E foi por ele ser humilhado nesses lugares que Deus adestrou, preparou a alma dele para colocá-lo numa posição de excelência e de honra. Você não sabe o que Deus tem planejado para você. Pare de se lamentar, pare de se queixar, aprenda a glorificar a Deus em toda a circunstância, pois Ele não te abandonou. Quando a Bíblia diz, por tudo dai graças, não é necessariamente em tudo. Porque eu não preciso concordar com tudo que está me acontecendo. Mas eu dou graças por tudo, na certeza de que o meu Deus está presente na abundância e na falta, na prosperidade e na ausência de prosperidade, na doença e na saúde, na vitória e na derrota, no êxito e no fracasso, quando sou abandonado ou quando sou acolhido. Eu não dependo das circunstâncias externas para estar em paz comigo mesmo e com o meu Deus, pois o meu coração está guardado em Cristo Jesus. Tal mentalidade precisa ser amadurecida dia a dia, e ela é amadurecida através do exercício da piedade. O apóstolo Paulo diz: exercita-te na piedade, o exercício da comunhão com Deus, através de uma vida de oração, de uma vida de leitura da palavra, de uma vida de intimidade no Espírito. Mas há muitos que dormem porque querem ver o mundo com a ótica humana. São sentimentaloides, que querem viver a experiência espiritual a partir de uma percepção emocional. Meu querido e minha querida, suas emoções são traiçoeiras, o coração do homem é enganoso. Uma hora a gente sente as coisas de um jeito, outra hora a gente sente de outro jeito. Nossas emoções são muitas vezes alteradas por reações bioquímicas. Isso mesmo, a ausência ou excesso de substâncias químicas no corpo podem provocar reações de euforia, hiperforia ou hipoforia. Uma pessoa exageradamente animada, entusiasmada, ou uma pessoa sem motivação nem para levantar da cama. Tanto é verdade que quando alguém está num processo depressivo ou de ansiedade, são aplicados remédios para controlar isso, para aumentar ou diminuir a quantidade de alguma substância em seu corpo que está afetando o seu comportamento emocional. Portanto, a sua fé não tem a ver com a sua emoção, a sua fé tem a ver com a sua experiência de intimidade com Deus, porque Deus é Espírito e você precisa aprender e exercitar a adorá-lo em espírito e em verdade. Jesus disse: vai para o teu quarto em secreto, apresenta ao teu Deus as tuas necessidades, e o teu Deus que te vê em secreto te ouvirá, te responderá e te recompensará. Significa o quê? Que Ele vai fazer o que eu pedi? Não. Que Ele vai fazer o que eu quero? Não. Mas Ele lá do alto céu, Ele é Deus de amor, Ele é Deus de bondade, Ele é Deus de justiça, Ele é Deus de misericórdia, Ele me ama. Diga com toda a força do teu ser: Deus me ama. Eu preciso, diga, eu preciso me convencer disso. Deus me ama, Ele jamais vai me abandonar. Ah, mas eu estou passando por um momento difícil. José também passou, jogado no fundo do poço. Se tiver alguém aqui, porque eu não sei a experiência de todos, que está vivendo alguma experiência que pode ser chamada de fundo de poço, nas emoções, nas relações sociais, no trabalho, na carreira, na vida amorosa, na vida familiar, ou seja em que área for, aprenda a buscar ao Senhor de todo o teu ser, de toda a tua força, de todo o teu coração. Eu te garanto, porque a Bíblia diz, e eu já vivi essa experiência, Ele vai se revelar a você quando você menos esperar, de uma maneira assombrosa, de uma maneira surpreendente. E o assombrosa aqui quer dizer uma maneira que vai deixar você boquiaberto. Oh meu Deus, o Senhor agiu quando eu menos esperava. Sim, porque enquanto você dorme, Deus trabalha. José é jogado no fundo do poço. Um animal é morto, e o sangue do animal é colocado nas roupas de José, que são levadas aos seus pais e mentem para o seu pai. Papai, José foi morto por um animal selvagem, aqui estão as roupas dele sujas com o sangue dele.
O velho chora, entra em desespero. Mas eles não tiveram coragem de matar José. Embora o plano inicial que Satanás soprou no ouvido deles fora de matar José, Deus transformou esse sonho. Aprenda outra lição. Aquilo que Deus estabeleceu para você, o diabo não vai roubar. Porque quem tramar contra você, sem querer, vai te abençoar. Sem querer, vai fazer o bem a você, achando que está fazendo o mal. Talvez até difame você. Invente mentiras. Não se preocupe. Aquela difamação vai tornar você conhecido. E quando menos esperar, as pessoas procurarem saber de verdade quem você é, por causa de uma mentira, uma difamação, elas vão descobrir que você é o oposto daquilo. E quem eles achavam que ia ficar contra você, vai se tornar seu maior defensor, seu maior aliado. Porque Deus é especialista em reverter circunstância, em transformar o mal que o inimigo trama contra nós em bênção em nossas vidas. Quem recebe essa palavra? Diga: eu tomo posse. Vai tomando posse na tua alma, na tua mente, no teu coração. Não deixa que as ações malévolas, planejadas pelo inferno, entrem na tua alma. Porque a Bíblia diz no livro de Provérbios que como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Ou seja, aquilo que é introjetado em tua alma como uma verdade e você aceita como uma verdade, ela é verdade. Se eu olhar para Vanúbia, minha irmã Vanúbia, e disser assim: Vanúbia, você é um fracasso de mulher. Você é uma péssima esposa, uma péssima mãe. Você deve ser uma péssima funcionária pública, uma péssima professora. E Vanúbia sabe que ela não é nada disso, ela é o oposto. Ela no íntimo diz: está repreendido em nome de Jesus, vai para lá, Satanás. Mas não vai dizer não, porque eu não sou Satanás. Já fiz isso várias vezes. Às vezes mentalmente, às vezes verbalizo. Palavras de maldição são lançadas contra mim continuamente. Eu paro e digo: está repreendido em nome de Jesus. Meça as suas palavras. Aprenda a ter autoridade espiritual e exercê-la. Não aceite palavras proféticas de maldição, de ruína, de morte, de destruição, de fracasso ou qualquer coisa semelhante na sua vida ou da sua família. Pastor, o senhor conhece a minha história? O senhor conhece a história da minha família? É história de terra arrasada. A Bíblia diz que a vida de José era a vida de terra arrasada, fundo do poço, jogado ali para morrer. Mas aí Deus mudou o coração deles. Deus desviou a rota de mercadores de escravos. E olha só como são as coisas. Sabe quem eram os mercadores de escravos? Ismaelitas. Ismaelitas quer dizer o quê? Descendentes de Ismael. Filho de quem? Filho bastardo de Abraão. Tinha parentesco. Mas acontece que Ismael foi o filho do tempo da precipitação de quem não espera no Senhor. Sara não esperou a promessa de que teria um filho, porque ela era velha, porque ela era estéril. Tem muito crente que acha que Deus está demorando em lhe responder. Tenha paciência. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Deus vai honrar a sua fé. Aí pegou a escrava, deu a Abraão, teve um filho com ela. Nasceu um jovem chamado Ismael, que teve quantos filhos? 12 filhos. E esses 12 filhos deram origem ao povo árabe. Quem é que hoje azucrina Israel até hoje? Os descendentes de Ismael. Quem leva José, o sonhador, para o Egito? E Egito simboliza o mundo. Quem leva? Os ismaelitas. Tem simbologia nisso? Muitas vezes, os filhos das trevas, que não servem nem amam a Deus, vão ser usados para te levar a um lugar ou uma situação de aparente. Grave bem essa palavra, diga aparente. Aparente ruína, aparente fracasso, aparente derrota, aparente destruição. Mal sabe você que por trás disso tudo que é aparente, tem o agir invisível de Deus, abrindo o caminho para você acessar lugares que não acessaria de outra forma. Onde José ia entrar na corte do Egito? Nunca. Mas ele é vendido como escravo pelos ismaelitas no Egito. Deus colocou no coração de um homem poderoso da corte do faraó e naquele mercado de escravos. E ele foi levado para um mercado de escravos onde aquele homem estava.
E aquele homem olhou para José, viu o novinho, deve ter pensado, vou treinar para ser um servo dedicado. E levou José como escravo. José era jovem, bem jovem, cheio de vigor, bonito. E a Bíblia diz que ele foi treinado e se tornou excelente. Aquele homem que o comprara, que era seu dono agora, mas o dono dele era o Senhor, disse: você vai chefiar todos os meus escravos. Porque aquele sobre quem Deus deu uma postura para reinar, vai reinar, não importa aonde chega, porque Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Entretanto, isso não vem de você nem das suas tramóias, isso vem do Senhor. Para de querer dar jeitinho, criar circunstâncias para que as coisas aconteçam. Não tem nada melhor do que você estar em sua casa, o telefone tocar, depois de 6 meses de desemprego, e você servindo a Deus com fidelidade, passando dificuldade, o telefone tocar e alguém dizer assim: e aí, ainda está desempregado? Ou desempregada? Estou. E a pessoa do outro lado dizer: estava, traga seus documentos, consegui uma bênção aqui para você. E você dizer: meu Deus, eu não fiz nada. Fez sim, buscou ao Senhor e esperou somente nele. Claro que distribuiu o currículo, claro que conversou com pessoas, mas não ficou dando jeitinho, bajulando aqui, bajulando ali. Esperou e confiou no Senhor, fez o que é certo, mas descansou em Deus. O salmista no Salmo 37, versículo 25 diz: eu fui moço e agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E a Bíblia não é mentirosa. Aos seus, diz a palavra, o Senhor dá enquanto dormem. Quer dizer, enquanto descansa nele, ele supre as suas necessidades. Eu sei o que é passar dificuldade, já passei inúmeras vezes, inclusive depois de pastor. Uma época a igreja tinha uma arrecadação tão pequena, mas tão pequena, que o que me pagava era um salário dividido em 3 pedaços. E às vezes demorava para me pagar. E eu às vezes não tinha dinheiro para comprar nem um bujão de gás. E Deus sempre colocava em meu caminho alguém para me dar uma oferta. Deus sempre fazia um milagre acontecer. Aprenda a viver pela fé. Deus vai te honrar e Deus vai te surpreender. José é colocado então na casa de Potifar e se torna o chefe dos serviçais. Um dia a mulher de Potifar, certamente ele era um homem maduro, era comum os homens mais velhos casarem com uma mulher mais nova, mais bonita, para exibir na corte. E aquele homem, ela olhou para ele e cresceu os olhos nele. E quis ter intimidade com ele. E ele se recusou para honrar aquele que era o seu, entre aspas, dono. Ela o acusa de tentativa de estupro. Ele vai para a cadeia. O que acontece na cadeia? Ele de novo se destaca e se torna o líder dos presos na cadeia. O administrador coloca ele como seu braço direito. Aí 2 homens têm um sonho. E ele diz: você vai morrer, você vai viver. O que ele disse que ia viver, disse: se eu viver eu vou interceder por você. Mas esqueceu. Como eu já disse em outras pregações, alguns, entre aspas, esquecimentos de Deus é para que a lembrança venha na hora certa. E aí o que aconteceu? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, Faraó teve um sonho. 7 vacas magras, 7 vacas gordas, ninguém interpretava. Os feiticeiros do Egito fracassaram, foram a José. José tinha nobreza na alma. Mesmo estando preso, disseram: você vai falar com o faraó. Ele corta o cabelo, faz a barba, veste uma roupa limpa e nova, porque ele ia se apresentar diante do rei. Simbolicamente, isso quer dizer que a minha postura diante do meu rei tem que ser uma postura de nobreza e de excelência, não importa onde eu esteja ou pelo que eu esteja passando. Chega lá, interpreta o sonho, se torna o vice-governante do Egito, e quando seus irmãos voltam, passando fome, quem é que Deus usa para libertar aquele povo da fome e estabelecê-los na terra de Gósen? José. E José se torna um tipo de Cristo, porque a palavra José em hebraico
é da mesma raiz da palavra Yoshua, que vai dar origem a Josué e vai dar origem a Jesus. Ele se torna um tipo de Cristo, quer dizer, um símbolo do que Cristo seria. Aquele que foi rejeitado pelos seus irmãos, mas que se tornou o Salvador deles. Posto isso introdutoriamente, eu quero falar sobre o sonhador. Para quem gosta de anotar, a mensagem vai estar disponível na internet. O preço de um sonho. Quanto custa um sonho? Na vida de José, custou 13 anos de preparação em escravidão, dos 17 aos 30. E é curioso que Jesus também começou seu ministério aos 30. Não podia um rabi começar antes dos 30. José, dos 17 aos 30, foi se preparando para ser um líder. Esse tempo todo que você está passando por lutas, Deus pode estar preparando você para algo maior do que você imagina na sua vida. Quanto custa um sonho? Diga comigo, um sonho pode custar uma vida inteira de dedicação. Um sonho pode custar um não reconhecimento nesta vida. A Bíblia diz no capítulo 11 do livro de Hebreus que alguns morreram pela fé, cerrados ao meio, decapitados, enforcados, queimados, crucificados. Não foram reconhecidos em sua geração. Mas a Bíblia diz uma coisa no final sobre eles, no capítulo 11 de Hebreus, que eu acho fascinante, Plínio. A Bíblia diz, homens dos quais este mundo não era digno. Significa que na glória eterna, quando Jesus disser, vinde benditos de meu Pai, para o reino eterno que vos está preparado, desde a fundação do mundo, a sua dignidade, ela vai ressair diante de todos. Deus vai te honrar. Porque a Bíblia diz que há uma coisa maravilhosa que se chama galardão, que está reservado para os que serviram com honra ao Senhor com as suas vidas aqui. Jesus chegou a dizer, não busque tesouros nesta terra, porque a traça corrói e o ferrugem consome, mas busque tesouro no reino dos céus. São os galardões, os reconhecimentos da parte de Deus na nossa vida. Você e eu somos chamados para nos comportarmos nesta vida como cidadão dos céus. Imagine que estamos em outro país. Eu vi essa semana um pastor falando sobre isso e me recordei de um outro pastor que também tinha falado a mesma coisa. Não sei se ele também teve conhecimento. Ele falou o seguinte, que um embaixador chegou num país e teve um problema envolvendo o país onde ele era embaixador e aquele outro país. E aí, o presidente daquele país mandou chamá-lo. Seu país fez isso, isso e isso, você acha certo? Me dê sua opinião. Então o embaixador disse, olha, o meu presidente, ele disse isso, isso, isso e isso. Ele disse, sim, mas eu quero a sua opinião. O que é que você acha disso e disso? Ele disse, o meu presidente me autorizou a dizer isso, isso e isso. E tudo que ele falava, ele dizia, o meu presidente falou, o meu presidente mandou dizer. Uma hora o presidente daquele país onde o embaixador estava trabalhando disse, eu já estou irritado. Tudo que eu lhe pergunto, você diz, o meu presidente. Eu não quero saber o que pensa o seu presidente. Eu quero saber o que você pensa. E ele respondeu calmamente, o que eu penso não tem a menor importância. Porque eu não estou aqui em meu nome. Eu não represento a mim, eu represento o meu país. E quem lidera o meu país é o meu presidente. E eu faço o que ele manda. Você aqui na terra é embaixador do reino dos céus. Você não se representa. Você representa o Deus eterno que te colocou aqui na terra. Você não fala por si mesmo. Você fala aquilo que a palavra de Deus diz. E se quem está à sua volta não gostou, é problema dele ou dela. Você é embaixador de Cristo. Quando você toma consciência disso, as outras coisas se tornam secundárias. Você já não sofre tanto com a rejeição, já não sofre tanto com o não reconhecimento. Outras pessoas que estão abatidas, dizendo para si mesma, é verdade, eu dedico tanto a minha vida, eu faço tanto pela igreja, eu faço tanto pela vida do povo dessa igreja, e ninguém me reconhece. Então, meu irmão, vou lhe dar um conselho, não faça mais nada. É bom ser reconhecido? É. Mas é comum não ser reconhecido? Claro que é. Eu muitas vezes sou desonrado. Sou desonrado. Às vezes uma outra igreja promove um evento pago, caro. E eu olho para a internet, está cheio de ovelhas minhas lá, pagando.
Eu me envergonharia, se eu fosse ovelha, de ter um congresso de mulheres e não vir praticamente de graça um valor simbólico de R$10 para ajudar nas despesas, e as despesas foram muitas. E quem não pôde pagar participou a si mesmo. Mas vai para um evento de 30, 40, 50 reais, em outra igreja, prestigia, valoriza, curte, divulga. Agora imagine essa cena. Eu sou casado, aí está tendo o aniversário da mulher do meu melhor amigo. Eu vou na rua, compro o presente mais caro e mais bonito, porque aquele amigo, ele é gente boa. E a mulher dele, quando ele me leva para almoçar, me trata muito bem. Não tem nada de suspeito, nem de desleal, não. Apenas reconhecimento. Aquela mulher é muito legal comigo, faz boas comidas, me trata como se eu fosse da família. E eu, numa atitude de gratidão, vou lá e compro uma roupa, seja lá o que for, caro, e dou para a mulher do meu amigo, porque ela e o marido são legais comigo. Está errado isso? Não está. Mas chega o aniversário da minha esposa, e eu não me lembro nem de dar parabéns para ela. Está certo isso? Você é filho, aí tem o aniversário da mãe do seu melhor amigo. Você compra o melhor presente para a mãe do seu melhor amigo, porque de vez em quando você fila a boia lá, você almoça lá, e a mãe do seu melhor amigo é gente boa, é sua segunda mãe. Mas chega o aniversário da sua mãe, e você diz assim, parabéns, velho. Isso é desonra. E essa igreja tem praticado desonra comigo, com a pastora Nilza, com seus líderes de célula, com pessoas que dedicam a vida, com as ações que a gente faz, com programações dessa igreja. Procure na internet quantos não estão aqui hoje porque estão passeando em outras igrejas, até em eventos pagos aqui em Petrolina. Isso é desonra. Eu vou dizer uma coisa a vocês, eu espero que guardem na alma quem está assistindo em casa, quem for assistir depois e quem está aqui agora. Quando a Bíblia diz a quem honra, honra, implicitamente ela também está dizendo a quem desonra, desonra. E eu não vou profetizar nada não, eu vou dizer o que está na Bíblia. Quem honra será honrado, mas quem desonra será desonrado. Semeadura gera colheita. Quem planta feijão não colhe milho. Quem planta milho não colhe feijão. Se você está sendo uma pessoa que pratica a desonra no mundo espiritual, você está fazendo uma semeadura e a colheita virá sobre você. Pastor, não venha me pedir explicação. Quem honra, honra. Implicitamente, quem desonra, desonra. Aprenda a honrar primeiro a Deus, segundo a sua família. Tem um pastor que eu sigo na internet, pastor Josué Brandão. Hoje ele falou uma coisa interessante. Ele disse que uma pessoa de outra igreja procurou ele. E ele é como eu não gosto de ficar dando conselho para a ovelha dos outros. Mas tem coisa que a gente tem que dar, porque é bíblico. Era aniversário de casamento do rapaz. Ele reservou uma vaga num restaurante para levar a esposa, para comemorar o aniversário de casamento. No dia do evento, no dia do aniversário de casamento, o pastor liga para ele de manhã e diz, olha, tem uma reunião de emergência na igreja, cancele tudo e venha para a reunião, porque você e sua esposa são da diretoria. Ele disse, pastor, hoje é meu aniversário de casamento. Esqueça, você comemora outro dia, a igreja precisa de você. Ele perguntou ao pastor, é certo? O pastor disse não. Eu também diria não, porque a ordem certa, guarda isso: Deus, família, igreja. Se você botar a igreja na frente da família, você está indo contra a palavra de Deus, porque a igreja começa na família. É tanto que a Bíblia diz que se alguém não governa bem a sua própria casa, a sua família, não pode governar a casa de Deus. Isso é sério. José era um sonhador, e todo sonhador sofre com a incompreensão. Todo sonhador vai ter em algum momento alguém que vai se levantar contra ele, que vai tentar desconstruir os seus sonhos. Porque o sonho pertence ao sonhador, não pertence ao seu melhor amigo, nem ao seu irmão de sangue, nem à sua esposa, o seu pai ou a sua mãe. Deus te deu um sonho, ele é seu. Gildete olhou para sua filha, que enfrentou grande dificuldade, está ali cada dia mais bonita. Casar logo, né? Arranjar um casamento aí. Ela disse que não, vou orar para você casar, ainda vou fazer esse casamento. E aí,
Gildete disse para mim na casa dela, aqui no Castelo Branco: pastor, eu vou fazer de tudo, mas eu vou formar minha filha. Um curso caro, que é o curso de odontologia. Gildete e seu esposo não tinham condições de estar pagando um curso caro, mas se esforçaram. E com sacrifício, está ela aí formada, trabalhando para a glória de Deus Pai. E continua servindo ao Senhor. Um pai sonha formar um filho na faculdade. Um pai sonha casar seu filho ou sua filha. Um pai sonha, quando tem casa de aluguel, ter uma casa própria, comprar um carro. Nenhum desses sonhos é ilegítimo ou errado. Sonhar em prosperar, em crescer, é legítimo, é correto. Sonhar em oferecer o melhor para a sua família é admirável. Esses sonhos são maravilhosos, mas em primeiro lugar, o sonho primeiro é buscar a glória de Deus na sua vida. É colocar Jesus em primeiro lugar. É buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As coisas de Deus primeiro. Aí ele faz uma promessa: as demais coisas vos serão acrescentadas. Diga comigo: José entendeu que tinha que perseguir os seus sonhos. Qual era o sonho de José? Proteger a sua gente, o seu povo. José tinha todos os motivos para ser um homem magoado. Meus irmãos me jogaram no poço. Eles que passem fome, quero nem saber deles. Talvez até eu traga meu pai e meu irmão Benjamim, que é novinho, não tem culpa. Mas os outros desejaram a minha morte. Quero mais é que eles sofram. Quantos crentes que são assim? Muitos. Quantos crentes corroídos por rancor, por mágoa. Deus que me perdoe. Pare. Não bote Deus nesse negócio. Deus que me perdoe, mas eu não consigo perdoar. Então você não vai para o céu, porque se você não perdoar, você também não será perdoado. Foi Jesus que disse isso. Com a mesma medida que medirdes, sereis medidos. No Pai Nosso ele disse: perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos. Mas eu não posso perdoar, porque o que ele fez foi muito grave. Muito mais grave foi o seu pecado cometido contra o Senhor, contra o céu e a terra. E Jesus te perdoou e te lavou pelo poder do sangue dele. Então, se o teu irmão te procurar 70 vezes no dia pedindo perdão, perdoe as 70. É difícil, é duro, mas não é impossível, pois o Deus que habita em você te capacitará. Eu li uma história de um homem nos Estados Unidos, que um assassino, ladrão, latrocida, matou o filho dele. Ele pediu permissão para ir na prisão visitar esse homem. Ele foi visitar esse homem, ele chegou diante desse homem, um negão fortão, ele um homem branco, todos os motivos para começar a odiar preto, dizer que todo negro é isso e aquilo. Ele olhou para aquele homem, não enxergou a cor daquele homem, não enxergou o crime daquele homem. Ele disse: olha, eu orei a Deus perguntando a ele como eu deveria agir com você. Deus me falou no meu coração algo que eu vou te dizer. Você tirou o meu filho. Você matou o meu filho para roubá-lo. Meu filho está no céu, porque meu filho era crente em Jesus Cristo. Mas Deus me disse que a partir de hoje eu tenho uma missão de vida: tornar você o meu filho e filho dele. Eu não vou sossegar até ver você servindo ao Rei Jesus. Sabe quem é que aquele homem se tornou? Um evangelista dentro da prisão. E tempos depois, aquele homem se tornou um pregador em várias prisões e já ganhou milhares de crentes para Jesus. Matou o filho dele. Isso ele não ia poder recuperar nunca, mas o Espírito Santo deu a ele uma missão: transforme o assassino em um santo. Meu filho também, herdeiro dos céus, porque eu morri por ele. É duro? É difícil? É impossível? Não. Sonhar os sonhos de Deus é ter a visão de Deus para as coisas desta vida. Diga amém. Se você decide ter a visão de Deus para as coisas desta vida, os sonhos de Deus para esta vida, você vai começar a perceber as coisas com a percepção da fé.
com a percepção da sobrenaturalidade, da manifestação espiritual de Deus na sua vida. E eu quero colocar alguns preços que você vai ter que pagar como um sonhador de Deus aqui na terra, para viver os sonhos de Deus. O primeiro deles é o preço da incompreensão. Diga, todo sonhador é incompreendido. Poucos vão compreender de imediato aquilo que é o seu sonho. Quando eu assumi essa igreja, ela tinha 15 membros. No dia que eu tomei posse, na minha primeira pregação, eu disse, eu não vim para ser pastor de uma igreja, eu vim para ser pastor da cidade. E eu sempre enxerguei Juazeiro como meu campo, não o bairro Castelo Branco, não a igreja Jerusalém. E Deus foi me abrindo portas, me abrindo portas, me abrindo portas, e Ele continua abrindo portas. E Ele tem dito coisas fortes e profundas ao meu coração, de lugares onde Ele vai me colocar para levar a sua palavra. E o meu coração está pacificado e em paz. Volta e meia eu recebo críticas, volta e meia eu recebo bomba, mas o meu coração está em paz. Porque eu sei a quem eu sirvo, eu sei a quem eu sigo, e eu sei qual é a missão que Ele deu para mim. A incompreensão que você vai enfrentar, ela não pode ser um agente paralisante. O que é um agente paralisante? É aquilo que paralisa, impede você de avançar. Porque você fica com medo de desagradar, fica com medo de ser criticado, fica com medo que falem de você. Presta atenção nisso. Se o que você faz não é crime, não é ilegal, não está indo de encontro à palavra de Deus, e principalmente você está convencido que é uma ordem, um chamado de Deus para a sua vida, vai e faz. Vou lhes dar um exemplo. Paulo disse que ele tinha que ir a Jerusalém. Um profeta chamado Ágabo pegou a roupa de Paulo, se enroscou nela e disse, do mesmo modo que eu estou envolvido nessas roupas, levarão preso a Roma o dono dela. Na verdade, ele estava envolvido no cinto de Paulo. Paulo poderia ter desistido, não poderia? Mas ele sabia do chamado dele. Tanto que ele vai dizer, eu sei em quem tenho, e estou bem certo que ele guardará o meu tesouro até o dia final. É o dia da ressurreição. Eu sei em quem tenho crido. O profeta advertiu ele, vai para Jerusalém, vai ser preso, vai ser levado a Roma, vai ser torturado, vai morrer lá em Roma. Mas ele não fugiu, porque ele sabia do seu chamado. Pergunta para a pessoa do seu lado, com doçura, com um sorriso, você sabe qual é o teu chamado? O teu chamado é servir a Jesus, não importa as circunstâncias. Porém, esse chamado, ele é específico na vida de cada um. Por exemplo, se Deus disser, a irmã Yara e o irmão Sérgio, um casal abençoado aqui da igreja, eu os quero servindo na terra dos ancestrais, eu os quero como missionários na África. Vocês vão para Moçambique no ano que vem, venda tudo que tem, beija os filhos e se mandem, vocês vão para Moçambique. Qual é a primeira reação humana? Meu Deus, eu já estou com minha vida toda estruturada, eu já tenho 2 casas, o homem é rico, tem 2 casas, eu tenho uma casa aqui, outra lá embaixo, eu tenho minha moto, tenho meu carro, eu tenho minha filha casada. Cadê Samara? Não está aqui hoje. Eu tenho minha filha casada que vai me dar 5 netos. Eu tenho uma outra filha que vai casar daqui a 10 anos. Está perto. Ele pode dizer, Deus, eu tenho planos para daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Você pode ter muitos planos. Mas a Bíblia diz que do homem é a preparação do coração, mas a resposta certa vem da boca do Senhor nosso Deus. Quem recebe essa palavra, dê um aplauso ao Senhor. Eu planejei ir para a África, ser missionário na África. Não conhecia a pastora Nilza ainda, era meu sonho. Mandei uma carta para a Junta de Missões Mundiais, o órgão batista que envia missionários. Resposta deles, se forme primeiro, passe 2 anos sendo pastor de uma igreja e depois entre em contato com a gente. Eu não fui, porque eu me apaixonei por Juazeiro e depois de 2 anos eu aqui fiquei e estou aqui há mais de 30 anos. Um amigo meu, Jailson Serpa Pereira, nunca na vida dele planejou ser missionário. Foi ser pastor de uma cidade
pastoreou ali, fez um bom trabalho. Um dia ele viu num panfleto um chamado para missões, mandou a carta, convidaram ele, passou no teste, foi fazer o curso, aprendeu francês, morou no Senegal, abriu várias igrejas no Senegal, fez um trabalho fantástico no Senegal, fala hoje francês fluentemente, ainda fala dialetos lá do Senegal. Perto dele voltar para o Brasil, a esposa dele, Cristina, aqui de Capim Grosso, ele é de Salvador, se preparava para ir para um trabalho como se fosse uma despedida. Ela ia pregar na Associação das Senhoras Batistas de uma região lá do Senegal. É como se saíssemos daqui para Jacobina. No meio do caminho, o carro em que ela ia capotou. Só morreu uma pessoa. Ela. A camarada saiu do Brasil para ser missionário na África. Fez um grande trabalho na África. E a mulher que ele amava, mãe dos seus 2 filhos, uma menina e um menino, morre num acidente a serviço do rei. Sentimento humano. Eu não sirvo mais esse Deus. Ele matou a minha esposa porque ela estava indo servi-lo. Porque ele não botou um anjo para impedir? Não é isso que o pensamento humano normal pensa? Mas o servo, que é servo de Deus, ele pensa assim: quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. A minha vida eu já entreguei a Ti, Senhor. Eu tenho certeza da ressurreição, eu tenho certeza da vida eterna, e eu descanso e espero somente em Ti. Passou anos solteiro. Um dia ele foi para um trabalho missionário, conheceu uma senhora, uma jovem senhora, não sei se ela era viúva ou solteira. Começaram a se gostar, se corresponder. Após um tempo, assumiram um compromisso, casaram, e hoje ele está casado de novo e feliz. O mundo gira. O filho dele veio trabalhar aqui na região, está trabalhando aqui em Sobradinho. Ele precisou de algo para resolver para o filho dele, ligou para mim e eu dei toda a atenção que o filho dele precisou. E eu tenho muito orgulho de ser amigo dele, porque ele é um exemplo de compromisso ético com Jesus, com a sua palavra. E hoje ele é o coordenador dos missionários que são preparados aqui no Brasil e é o homem que coordena os missionários que vão para fora do Brasil. Deus o preparou para uma outra missão. O que Deus está preparando para você, você não sabe. Mas se você é um sonhador, saiba, você vai ser incompreendido porque não sonha. Diga, todo sonhador é incompreendido, mas não deve desistir de sonhar. O segundo preço que você tem que pagar quando você decide ser um sonhador, eu já antecipei, é a inveja dos teus sonhos. Existem sonhos que serão maiores do que as pessoas com quem você irá compartilhá-los. As pessoas vão dizer assim: por que você teve essa ideia? De onde foi que você tirou isso? Por acaso você acha que é melhor do que os outros? Por que você acha que você pode fazer isso? Qual é o preparo que você tem? Existe uma frase que cabe muito bem aqui: Deus não escolhe os preparados, Ele prepara os escolhidos. Martin Luther King era pastor batista, negão, assumiu uma igreja no estado do Alabama, enfrentou o racismo desde o primeiro dia. Quando ele chegou, ele disse: nós vamos nos posicionar contra o racismo. A liderança da igreja chamou ele para conversar e disse: olha, o pastor que veio antes de você quebrou a cara tentando isso, desista. Ele desistiu? Não. Quando ele começou a falar com os outros pastores negros, porque tinha igreja de preto, igreja de branco, quando ele começou a falar com os outros pastores, ele sentiu resistência. Ele começou a se aproximar de políticos que eram contra o racismo. Ele começou a fazer marchas, caminhadas, protestos e continuou pregando a palavra de Deus. Continuou estudando, influenciando. Se tornou um homem influente na sua cidade. Depois se tornou um homem influente na sua região. Se tornou um homem influente no seu estado, o Alabama. Se tornou um homem influente no país. Ganhou a amizade do presidente. John Kennedy era o presidente. E quando ele se tornou um homem influente, a inveja aflorou e os ataques contra ele vieram ferozes, porque ele tinha conseguido chegar onde outros não chegaram. Vai ter gente que vai ter inveja de você quando você começar a ter sucesso no seu negócio. Quando você tiver um casamento ajustado, quando você tiver filhos maravilhosos ajustados, quando tudo que você fizer der certo, alguns vão invejar você e vão tentar encontrar defeito e convencer você de que alguma coisa está errada. Quando Jó
perde os bens e os filhos. Os falsos amigos de Jó tentam convencê-lo que ele tinha cometido algum pecado, mas Jó não tinha feito nada de errado. Não aceite que a inveja dos outros paralise você. A inveja da irmã de Moisés paralisou Israel. Não deixe que a inveja de quem não acredita nos teus sonhos te paralise. Diga para a pessoa próxima de você: não se deixe paralisar pelos invejosos. Abel morreu, Caim continuou vivo, mas Caim não vai para o céu. Quem vai para o céu é Abel. Ainda que tenha um invejoso tramando para te derrubar, saiba que nada acontecerá na sua vida fora dos planos e do propósito de Deus. Assim foi na vida de José, assim foi na vida de Daniel, quando foi jogado na cova dos leões. Assim foi na vida de Sidraque, Mesaque e Abednego, quando jogado na fornalha de fogo. Assim foi na vida de vários homens e mulheres de Deus. Assim foi na vida de Jesus, quando os fariseus invejosos o levaram à cruz, mas eles foram derrotados, porque Jesus ressuscitou. Deus vai ressuscitar sonhos, Deus vai reabrir portas, e quando Ele abrir portas, as portas que Ele abrir, ninguém vai poder fechar. A terceira coisa que você tem que pagar como preço é o preço da rejeição. José foi rejeitado pelos seus irmãos, foi abandonado na mão dos escravos, escravizadores. Rejeição é uma coisa que dói na alma, porque, como eu disse há pouco, todo ser humano anseia por aceitação. Todo ser humano quer que alguém olhe para ele com aprovação. Existe uma coisa que eu vou ensinar a vocês, que eu espero que vocês não tomem como regra geral, mas eu observo muito quando isso é repetido continuamente. Presta atenção, repetido. Pode ser uma vez na vida que seja outro motivo, mas se for repetido, eu já fico de olho aberto. Quando alguém, você está contando algo bom, maravilhoso, uma vitória, uma conquista, um sonho, e alguém faz assim com a boca: olha para mim, ó. Esse arriar de boca é desprezo, é rejeição, é desdém. Você está dizendo: olha, eu estou abrindo uma célula e graças a Deus 7 pessoas já disseram que vão para a célula. Vai tu, besta, acreditando. Na minha célula, quando começou, era 20 pessoas, hoje não tem ninguém. Todo fracassado se torna um coveiro. Se você é coveiro, se converta hoje em ressuscitador. Toda pessoa que, quando você está contando algo maravilhoso, um projeto, um sonho, essa pessoa imediatamente tenta sepultar o teu sonho. Lembra da música? Se tentaram matar os teus sonhos. Tem gente que tem prazer em matar sonhos, porque ele ou ela não conseguiu, então ninguém mais pode conseguir. E eu vou dizer uma coisa aqui: a maioria das pessoas que fazem isso, a grande maioria, não faz por maldade, é inconsciente. Não faz porque está planejando, não. É inconsciente. A alma está tão ferida, a pessoa se sente tão rejeitada, que ela tem que rejeitar tudo de bom que vem nos outros. Mas eu vou dizer a vocês qual é a cura para isso. Tem uma cura na palavra de Deus, sabe qual é? A Bíblia diz: alegrai-vos com os que se, e chorai com os que. Quando você começa a vibrar com a alegria do seu irmão, você atrai bênção para a sua vida. É mesmo, Anailda? Oh, glória, você abriu um curso de canto? Foi mesmo, glória a Deus. Você está ensinando as pessoas como limpar o canto da casa. Você entendeu que era o quê? Oh, meu Deus, é mesmo, Júnior? Você adquiriu uma empresa agora que vai te contratar pagando o dobro do que a atual empresa paga. Que maravilha! Eles vão pagar dobrado, o dinheiro vem dobrado. Quando você se alegra com a conquista do outro, seu coração vai se curando. Diga isso para a pessoa do seu lado, diga: alegrar-se com o outro gera cura. Gera cura. Deus do alto céu olha e diz assim: olha, o meu filho, a minha filha, ele está se alegrando com a conquista do outro. O tempo de sofrimento vai acabar na vida dele. Eu vou liberar a bênção também sobre ele, porque Deus ama quem se comporta segundo os seus princípios. Quem recebe essa palavra? Glória a Deus. Diga: eu não nasci para rejeitar ninguém, ainda que me rejeitem. Jesus foi rejeitado por todos, até pelos 12. Mas quando ele ressuscita, ele vai ao encontro dos discípulos que o abandonaram.
Ele atrai o povo que o abandonou. Ele não desiste de quem desistiu dele. Porque você foi rejeitado, não rejeite. Quer ver um dos exemplos melhores que eu tenho? Mãe. Quantas vezes os filhos, depois que crescem, rejeitam as mães? Rejeitam os conselhos da mãe. Minha filha, meu filho, essa pessoa que você está se relacionando não é para você. Vai para lá, mãe, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Aí quando quebra a cara, mãe, pai. E o pai faz o quê? Não quero mais saber de você. É assim? Não. Abre as asas e acolhe, porque mãe é o exemplo melhor que eu tenho para tipificar o amor de Deus aqui na terra. Acolhe filho e filha, não importa a circunstância. Se nós humanos somos capazes disso, imagine o nosso Deus que é perfeito. Então diga comigo, eu não vou sofrer mais com a rejeição. Estou terminando, viu, pessoal? Quinto e penúltimo exemplo. Quarto e penúltimo exemplo. O preço de ser vendido aos teus adversários. O que é ser vendido? É ser traído. Vai ter vezes que tem coisas que são suas e que vão ser vendidas. Quer dizer, você vai ser entregue de bandeja. As pessoas vão colocar o que era seu na mão de outros. Eu já passei por isso algumas vezes. De coisas que eu estava preparando para eu conquistar, outro passar na minha frente, tomar posse como se fosse dele, ou passar para outra pessoa aí no meu lugar, porque não alegrava àquela pessoa eu chegar lá. Você está preparado para isso? Para esse tipo de situação? José foi vendido pelos irmãos. Quem te vendeu? Quem te traiu? Quem aprontou com você? E que só de lembrar disso ainda dói. Está na hora de você liberar o perdão, para que isso não seja mais uma âncora. Sabe o que é uma âncora? É um material feito de metal bem pesado para segurar os navios no porto. Você não precisa mais de âncoras. É hora de içar velas e puxar âncora, para que o vento do Espírito te conduza aos lugares que Ele determinou desde a eternidade que você deveria estar neles. Tem algum sonhador aqui? Deco não é mais um garoto, mas também não é um velho acabado. E é até um rapaz charmoso, né? Não vou dizer bonito não, que ele pode acreditar. E aí, essa mentira eu deixo só para sua mulher. E aí, Deco, na idade que está, resolve começar algo novo, um projeto, seja lá o que for. E ele diz, Vanúbia, eu vou começar um projeto novo. Eu tenho orado e Deus tem falado ao meu coração. Imagina Vanúbia dizer assim, não, meu filho, isso não é para você não. Eu não quero você nisso não. E ela pegar a ideia que era tua e dar para um parente, para um amigo, porque ela não quer você nisso. Tem muitos sonhos que você tem, que as pessoas passam adiante porque elas não querem você naquilo. Deixa eu te dizer uma coisa, você não é dono de ninguém. O único dono é Deus. Então você deve orar para que os sonhos, os propósitos de Deus se cumpram na vida da pessoa segundo a vontade de Deus. Não traia a confiança de quem compartilhou sonhos com você. Eu posso ouvir um amém? Quantas pessoas estão dizendo, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Uma menina nova, bonita, aí ela diz assim, você já olha, por exemplo, eu vou usar a mim como exemplo, né? Quem viu minhas antigas fotos? Né? Aí Nilson olhou para mim e viu o futuro. Eu não sei porque vocês riram, mas ela viu o futuro. E quantas me rejeitaram? Todas. Umas 10. Eu chegava, falava em namoro, não, você é o meu melhor amigo. Aquilo acabava comigo. Aí eu abri um sorriso amarelo, tá certo. Aí um dia Nilson olhou, não sei se foi compaixão dela ou minha, estou em dúvida, e casou comigo. Muitas vezes um rapaz aqui da igreja se acha feio, uma moça se acha feia, desengonçado, desengonçada, ou talvez já está numa certa idade que acha que não vai achar ninguém. Aprenda a descansar no Senhor. Ele vai preparar a pessoa para você. Minha cunhada casou com 46 anos. Ela se guardou e disse, eu só caso quando Deus disser que é aquele. E eu só me entrego quando for o meu marido. Aos 46 do segundo tempo apareceu o cabra. E está casada até hoje.
mais de 50 anos, casado e feliz. Mas quantas pessoas que tentam, não, eu não quero fulano com fulano não, porque fulano vai sofrer. Como é que você sabe? Você está na vida do outro? Quantas pessoas que tentaram desencorajar a Nilza, falando sério, que tentaram desencorajar. Eu tenho uma pessoa, a Nilza nem sabe disso, que é amigo meu e dela. Ele um dia me chamou e disse assim, não case com Nilza não, porque ela não fez seminário, ela não estudou teologia com você, ela não serve para ser sua esposa. Eu não estava casando para ela ser pastora, eu estava casando para ela ser esposa. O que é que você está buscando? É estar no centro da vontade de Deus ou no centro da sua própria vontade? Porque se você quer estar no centro da sua própria vontade, você não vai hesitar em trair alguém que confiou em você. Mas se você está no centro da vontade de Deus, tudo que você fizer será para a glória de Deus, porque você vai primeiro buscar a direção de Deus. Então você não vai trair a confiança nem o sonho de quem um dia confiou e semeou em você essa confiança. Jesus semeou a confiança dele aos 12. Judas fez o que com essa confiança? Traiu Jesus por 30 moedas. Tem muita gente que vai lhe vender, vai lhe trair. E talvez isso lhe abata e faça você desistir do sonho. Não confio em mais ninguém, não vou mais fazer nada na vida, vou me acomodar no meu canto. Não, no seu canto não. A zona de conforto é lugar de quem desistiu de lutar. Deus não quer que você desista. Como diz a música de Ludmilla, nunca pare de lutar. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Imagina se Davi, quando soube que Saul estava querendo matá-lo, aí Davi dissesse assim, chega, não quero mais saber, vou me entregar a Saul, ele me mata logo e acabou. É por isso que tem gente crente se matando, se enforcando, porque desistiu de sonhar, porque alguém traiu, porque alguém aprontou, isso causou frustração. Não desista. O Deus que você serve é o Deus que torna novas todas as coisas, e Ele vai restaurar teus sonhos. A música diz, Deus está restaurando teus sonhos. Receba essa palavra. Meu casamento está no fim, Deus está restaurando. Meus negócios estão indo mal, Deus está restaurando. Minha carreira profissional não decola, Deus está restaurando. Minha saúde vai mal, Deus está restaurando. O Deus que você serve é um Deus de restauração. O outro preço é o preço do esquecimento. Depois de fazer muitas bondades para alguém, certamente José era bom com seus irmãos. Ele estava indo ali levar comida para os irmãos, saber como seus irmãos estavam. Ele era generoso com seus irmãos, mas os irmãos o rejeitavam. Davi levava coisas para os seus irmãos e cuidava do rebanho de seu pai para ter o sustento, enquanto seus irmãos estavam na guerra. Mas ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Jesus estava com seus irmãos por parte de mãe, e ele era rejeitado pelos irmãos. Ele foi rejeitado pelos discípulos, foi rejeitado pelos anciãos, foi rejeitado pelo povo. Mas ele não desistiu de amar e de perseguir os seus sonhos. Repito o que disse no começo, não seja almático, sentimentaloide. Não deixe que as suas emoções te traiam, te tirem do foco, te roubem a visão. Continue acreditando no sonho de Deus para a sua vida, porque Ele vai se cumprir. Eu vou lhe dar um exemplo. Nossa igreja chegou a ter 1.357 pessoas no auge da visão celular. Estávamos no galpão, eu caí doente, como muitos sabem, em 2007, fui internado, fiquei 7 dias internado. Por uma falha de comunicação, ninguém foi me visitar, porque acharam que não era para me visitar, eu fiquei sozinho. Deus falou ao meu coração, abrimos igrejas. Na caminhada percebi que alguns não queriam mais caminhar conosco, emancipamos igrejas, teve divisão na igreja, houve afastamento. Eu mesmo me aproximei, fiz amizade de novo com todos, não tenho inimigos, graças a Deus, porque Deus não me chamou para isso, Deus me chamou para o amor e para a comunhão. Quem julga é o Senhor, Ele vai julgar. Aí muita gente se afastou da igreja, outros voltaram, e Deus tem falado ao meu coração. Deus tem usado pessoas, mas Ele tem falado ao meu coração que eu me prepare, porque o crescimento que Ele vai trazer, eu estou falando dessa igreja aqui, não estou falando das igrejas filhas não. Esta igreja aqui, o crescimento que Ele vai trazer vai ser surpreendente. Mas Ele tem dito, primeiro cuida dos seus líderes. Eu já estou fazendo isso um por um. Porque tem muito líder ferido aqui, tem muito líder com a visão tacanha, desistiu de sonhar, tem nome de que está vivo, mas está morto. Tem muito líder cheio de rancor, de mágoa, com atitudes, com falas. E o Senhor está me dizendo, pague o preço de curá-los. Quando eles forem curados, eu vou restaurá-los e eu vou trazer um crescimento
sobrenatural sobre esta igreja. Todas as estratégias que Deus tem me dado já estão em minha alma. Eu não estou pedindo voto a ninguém. Eu sou pré-candidato a vereador. Se algum irmão daqui da igreja não votar em mim, não é meu inimigo. Não é. Não é meu inimigo. Voto é confiança. Se eu não for eleito, está ótimo. Se eu for eleito, está ótimo. Porque a minha vida não me pertence. Mas então por que o senhor é candidato? Porque Deus tem me dito para eu estar nesse meio, para eu ser bênção entre eles. E Deus tem aberto portas para eu levar a palavra em lugar que vocês nem imaginam. Não é o cargo, é a oportunidade. Deus abriu porta para José na casa de Potifar, que era um homem poderoso. Ele conheceu tudo sobre como funcionava a elite. Depois Deus o levou para a prisão. Ele conheceu como é que vivia a ralé. E quando ele conheceu os dois níveis, Deus o colocou como governante. O governante não tem a ver apenas com governança política, mas tem a ver com governança espiritual. Eu estou vendo muitas igrejas crescendo aqui na região, saqueando as outras igrejas, tirando membros de outras igrejas. O Senhor tem falado claramente ao meu coração que essa igreja não vai crescer assim. Nós não vamos crescer tirando membros de outras igrejas. Nós vamos crescer ganhando almas para Jesus, porque este é o chamado de Deus para a vida da igreja. Eu sou um sonhador. Um dia um pastor virou para mim e disse assim: eu queria ser como você. Eu disse: em quê? Acreditar na unidade, porque eu sempre prego a unidade da igreja. Ele disse: eu queria acreditar, eu não consigo mais acreditar nisso. Eu disse: continue crendo, porque o Deus que nós servimos é o Deus da unidade. Ele quer a unidade. E para encerrar, eu peço que não conversem, por favor. O preço do esquecimento é seguido pelo preço de ficarmos presos e paralisados por coisas, pessoas ou circunstâncias. Pergunte para si mesmo: o que é que te paralisa? Eu fiz faculdade. Fiz 2 faculdades em Feira de Santana. Depois fiz mais uma. E alguns anos atrás fiz mais outra em Petrolina. Ganhei os diplomas que estão guardados. Nem na parede estão. As pessoas que tomam conhecimento de que eu sou formado nisso ou naquilo, me olham com um olhar diferente, como se eu merecesse respeito pelos títulos que eu adquiri com algum curso que eu fiz. Isso é besteira. Eu conheço gente que não tem nenhum diploma, nem de 2º grau, mas tem uma sabedoria dada por Deus incrível, e que é usado por Deus ou usada por Deus de uma maneira maravilhosa. Não se deixe subestimar pelo seu conhecimento secular. Conhecimento secular serve para as coisas deste mundo, mas no reino do Espírito, Deus está atrás de homens e de mulheres que ousem acreditar que podem ser um instrumento dos sonhos de Deus aqui na terra. Vou repetir: dos sonhos de Deus e não dos seus. Se você é movido pelos teus sonhos, a chance de fracasso é 100%. Mas se você é movido pelos sonhos que Deus plantou em você, então o êxito é 100%. O que é que te paralisa? Eu não sou formado, eu não fiz teologia, eu não tenho um curso superior, eu não sei falar. Você sabe quem foi o homem que foi o maior líder do Antigo Testamento? Um homem que quando chegou para Deus disse assim: eu sou pesado de língua, eu não sei falar. E foi o maior líder, Moisés. Quando Deus chamou Jeremias, ele se sentiu incapaz. E Deus disse a ele: antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu já te escolhi. Não se subestime daquilo que Deus colocou em você. Você é um sonhador de Deus, porque são os sonhos de Deus implantados em você que vão se cumprir através da sua vida. E para concluir definitivamente, eu anotei para não esquecer, eu quero dizer uma coisa aqui encerrando. Primeiro, todo o preço que você pagou até hoje é um preparo para a conquista. Quem recebe? Este preço que você pagou, seja ele qual for, vai redundar em maturidade espiritual, diga maturidade espiritual, e vai ratificar no mundo do Espírito a capacidade que vem do Senhor sobre a tua vida. Você recebe? E por fim, o preço pago por você vai retornar na forma de reconhecimento natural. As pessoas olharão para você e dirão: verdadeiramente ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus.
Lembre-se do discípulo de Elias, Eliseu. Ele passava, ele nem falava, mas a mulher observava o seu comportamento como homem de Deus. Ela disse para o marido: vamos fazer um quarto para ele, porque eu tenho observado o andar dele, quer dizer, o procedimento, e eu bem sei que ele é um homem de Deus. Eu profetizo isso na sua vida. Quem é sonhador e sonhadora, coloque-se de pé nesse momento.